Espírito Santo tanto nos falou. Vou repetir a pergunta: o que nós podemos aprender com este homem que, inspirado pelo Espírito Santo, tanto nos falou, e não somente através de palavras, mas eu acabei de descrever um pouco aqui do ambiente em que ele estava, e ele estava ali totalmente preocupado com as igrejas a qual ele pastoreava, e principalmente com Timóteo. Ele se dizia: eu, preso do Senhor, o carcereiro, dizia para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe das minhas algemas. Por várias vezes nos livros de Paulo ele diz: fulano me abandonou, ciclano me abandonou, mas ele permaneceu firme. Amém. Porque ele sabia que o que ele faz conta. O que ele faz conta. Então o que eu faço também vai contar. E dando continuidade desses 3 versículos, é interessante que Paulo apresenta aqui alguns contrapostos aqui, que ele nos serve para as 3 coisas. A primeira delas é para nos trazer conforto, para nos trazer motivação e nos trazer um alerta. Repita comigo: conforto, motivação e alerta. São palavras importantes e situações importantes para quê? Para que em qualquer situação da nossa vida nós precisamos de conforto. Para qualquer situação da nossa vida nós precisamos ser motivados. E também nós precisamos ser alertados. Concorda, Lúcio? Nós precisamos ser alertados do que está acontecendo. Quando um pai vira para o filho, nasceu o Deck lá. Quando o Wesley ou os pais aqui deram ou darão conselhos aos seus filhos, eles estão dando alerta. Ou seja, essa estrada que você, cabeçudo, está passando, eu já passei. Não faz dessa forma, não vai dar errado. Não envolve com fulano assim, não, porque vai dar ruim. Então, esses contrapostos aqui que nós iremos ver, eles nos trazem conforto, motivação e alerta. E vamos voltar no versículo 11, por gentileza, aí, Patrícia. A primeira coisa que Paulo diz, a parte A desse versículo, na versão King James, ele diz: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Na versão do telão, que é a NVI, eu fiz questão de separar 4 versões aqui, para que isso trouxesse mais, digamos assim, veracidade à palavra. A versão NVI do telão diz: esta palavra é digna de confiança. Vamos todo mundo ler? Esta palavra é digna de confiança. Então Paulo está dando aqui só uma introdução do que ele ia entrar. E nessa versão eles traduziram como: esta palavra é digna de confiança. A versão Almeida, revista atualizada, ele inicia assim: fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. A outra versão, a nova tradução na linguagem de hoje, inicia esse texto assim: este ensinamento é verdadeiro. Este ensinamento é verdadeiro. E repetindo a última versão aqui, que é a King James: esta palavra é digna de absoluta confiança. Esta palavra é absolutamente digna de confiança. E se eu desse aqui um recado para vocês, algumas pessoas dizem que é mais importante quem está dizendo do que o que está sendo dito. Então, se viesse uma pessoa, desse uma notícia para você: você, Letícia, ganhou 10 milhões de reais. Quem quer ganhar? Você fala assim: não, peraí, você está me dando aqui um alerta, mas essa pessoa que falou é digna de confiança? Agora, por exemplo, se fosse o pastorzão falando para você, pessoa totalmente digna de confiança, assim: ganhei, demorou, vamos lá tirar, vamos lequinha, vamos comprar o lequinha, vamos fazer, porque é uma pessoa de confiança. Então Paulo já inicia dizendo: esta palavra é absolutamente digna de confiança. Ou seja, acredite no que eu estou dizendo, porque estas são as verdades eternas. E aqui o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, homem, mulher, jovem, todos, é que nós precisamos ter certeza e convicção de que a Bíblia, as Escrituras, são as
verdades eternas, os princípios estabelecidos na palavra, eles têm que ser inegociáveis. O que a Bíblia nos ensina é inspirado por Deus. Então, se porventura havia alguma dúvida no seu coração com relação à Bíblia, ela tem que ser extinguida, porque o 2 Timóteo mesmo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a palavra é inspirada por Deus. Por Deus. Ela é inspirada. Então ela é digna de confiança. Repita comigo: digna de confiança. Digna de confiança. Então, se uma informação, Edmando, se uma informação ela é digna de confiança, eu preciso examinar ela de uma maneira mais precisa. Porque quando a gente está dirigindo lá na estrada, vem uma placa e fala assim, ó, vai só a 80 por hora. Aí você coloca 150. Você fala assim, eu não acredito nessa placa, eu vou embora. Ou tem uma placa que diz assim, ó, a 50 metros vai ter um quebra-mola. Quem aqui já falou assim, não tem quebra-mola nada não, vou acelerar meu aqui, vou passar, não tem quebra-mola. Ou um radar fala, ó, vai 70, Wesley, porque tem um radar ali na frente. Aí você fala assim, aí a Letícia é o meu copiloto lá, né? Google Maps. Aí ela fala assim, amor, quer saber, não tem radar nada ali não. Acelera, pisa fundo. Quem já fez isso aqui? Ninguém, sem consciência. Se tem a placa, você vai seguir, não é, Lúcio? Porque você vai evitar multa e principalmente vai evitar acidentes. Então, por que eu olho para a palavra que me dá as orientações corretas de como viver? Eu falo assim, ah, será? Não é. Eu não consigo, eu não posso. Miqueias. Pelo contrário, irmãos, nós como cristãos, nascidos de novo, nós temos que olhar para a Bíblia e falar, ela é o meu direcionamento, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Eu já disse isso algumas vezes. Somente na Bíblia nós encontramos resposta para 3 perguntas. A primeira pergunta, de onde nós viemos? A segunda pergunta, o que nós estamos fazendo aqui? E a terceira, para onde nós iremos? A Bíblia nos dá essa direção, ela nos dá essas respostas. Então, quando eu tenho certeza, convicção de que a palavra é digna de confiança, de que a palavra é fiel, de que o ensinamento dela é verdadeiro, eu levo a palavra mais a sério. Só uma vez que eu vou fazer isso hoje, tá? Mas fala para o irmão bonito e fala, leva a palavra a sério, Páscoa. Leva a sério. Só essa da rosa. Amém. A parte B desse versículo, ele diz assim: se morremos com ele também viveremos. Vocês conseguem enxergar aqui, com certeza conseguem, a ligação. Ele coloca o se de condição. Se morremos com ele, o que? Continua? Com ele também viveremos. Com ele também morreremos. Viveremos. Vocês estão atentos, parabéns. Então pensa bem, Paulo está falando assim, ó, o que eu estou falando é digno de confiança. Pensa nisso, acredita. Eu estou aqui numa prisão terrível, mas eu estou falando para vocês. Se eu estou aqui padecendo é porque eu sei, eu estou dando testemunho disso, que é verdade. Ele diz, se você morrer com ele você vai viver. Então eu olho para isso, eu tenho que pensar, mas como então eu posso fazer isso? E aqui eu quero citar 2 frases de 2 homens de Deus muito relevantes. O primeiro deles é o Hernandes Dias Lopes. Ele diz, uma das doutrinas mais profundas e consoladoras das Escrituras é nossa união mística com Cristo. Morremos com Cristo em sua morte e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida em sua ressurreição. Nós morremos com Cristo em sua morte e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Eu queria ler o Romanos capítulo 6, mas a gente não tem tempo. Paulo fala sobre, ele dá o exemplo do batismo, que nós
o símbolo de nós morrermos, como Cristo morreu, como Ele levou a morte, e também o símbolo de como nós ressuscitamos. Mas quando nós ressuscitamos, é para uma nova vida. Tudo fica para trás, todo aquele embaraço, engano, tudo aquilo que nos leva ao pecado fica para trás. Este é o sentido. Paulo diz, ele diz no capítulo 5, ele fala um pouco sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então algumas pessoas diziam, então se o pecado, a graça vai superabundar onde há o pecado, eu vou continuar pecando, porque quanto mais pecado eu tiver, mais graça ainda. Aí Paulo fala, com as minhas palavras, mas que doideira é essa? Como que se você morreu para o pecado, você vai continuar pecando? Como se você ressuscitou para uma nova vida, vai continuar pecando? Então, este é o primeiro alerta que nós temos que ter. Será que eu estou morto? Será que eu estou vivo em uma nova vida com Cristo realmente? Porque na igreja é um lugar maravilhoso. Tem vezes que eu chego lá em casa e falo, Letícia, eu queria permanecer no ambiente daquele a minha vida toda, porque é um ambiente maravilhoso de adoração, atmosfera de glória. Mas nós buscamos aqui, e amanhã, terça, quarta, nós esquecemos de todo esse ambiente que criamos e vivemos a nossa vida do velho homem. Diga comigo assim, o velho homem já morreu. Nós precisamos viver uma vida em Cristo. E a segunda frase é do teólogo, um teólogo britânico, John Stott. Pastorzão, gostou, hein? Somente, irmãos, preste atenção, somente teremos parte na vida de Cristo no céu se anteriormente tivermos participação na sua morte aqui na terra. Nós só teremos parte da vida de Cristo no céu se aqui nós morrermos para as nossas paixões, dos nossos pecados, para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E onde eu sei onde está a vontade de Deus? Na palavra, nas Escrituras. Ela é a nossa luz, ela é o nosso baluarte, né? Ela é a nossa força, é aquilo que traz motivação. Eu estava falando para a Letícia um dia desse, que quando nós olhamos, nós temos dois aspectos aqui: o aspecto celestial, diga celestial, e o aspecto terreno, diga terreno também. Terreno, você vai ganhar um terreno. Amém. Aí, Wesley, eu tenho dois aspectos, celestial e terreno. Se eu, com os meus olhos humanos, apenas olhar para o aspecto terreno, dificilmente eu chego no aspecto celestial. Porque as crises, as dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, a dificuldade que o mundo em si há, ela é como um filtro que impede de eu ver o que tem no céu reservado para nós. Mas quando eu faço o contrário, eu olho para as grandezas que Deus tem reservado para nós. Quando eu vejo tudo isso, eu contemplo pelos olhos da fé. Quando eu olho para as mazelas do mundo, eu falo assim, isso não é nada. Esse era o segredo de Paulo, acorrentado numa prisão, totalmente ali, sem esperança de sair, porque ele sabia que ele não ia sair neste momento. Ele já dizia que ele estava sendo entregue à morte, mas ele olhava para as verdades eternas que a Bíblia traz sobre o que teria para ele no céu. Então podia acontecer qualquer coisa com ele na terra, que ele ia permanecer firme. E às vezes nós estamos tão inconstantes porque nós não ainda enxergamos este lugar que Deus tem reservado para nós. Aí nós olhamos aqui apenas a visão horizontal e ficamos desanimados. Não queremos estar mortos para o pecado. Todos aqueles que batizam, depois de um tempo, sabem, porque no curso de batismo sempre ensinam, e verdadeiramente o velho homem morre. Só que ele vai lutar contra você enquanto você estiver aqui. Por
Por isso nós precisamos alimentar o nosso espírito, buscar vida, a vida que vem de Deus, a vida que vem de Deus. Continuando aqui rapidamente, versículo 12, ele continua aqui os contrapostos, ele diz: se vocês perseverarem com eles, vocês irão reinar. Ali está reinar também? Reinar, com ele reinaremos. Olha que como que eu faço é importante, porque se eu persevero, eu irei reinar. Diga reinar. Agora, se eu não persevero, eu não irei reinar. Então eu faço outra pergunta: o que você faz conta ou não? Sim ou não? Sim. Paulo diz: essa palavra é digna de confiança, fica atento. Eu vou te dar aqui um alerta, eu vou te dar aqui agora uma palavra para você se motivar, porque se você perseverar, você irá reinar. E a Bíblia jamais ela nos enganou dizendo que o mundo seria um lugar fácil. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Negue a si mesmo, porque você precisa carregar a sua cruz. A Bíblia diz que o diabo estaria ao nosso derredor, que o acusador estaria nos acusando. A Bíblia diz que as dores seriam muitas, e que os tempos seriam difíceis. Não, a gente não precisa nem olhar para a Bíblia para saber que esse mundo está indo ladeira abaixo. Então, onde tem sido o foco da sua visão? Você tem perseverado, você tem olhado para o reino e falado assim: Deus tem um reino para mim, Deus tem um reino para nós. Irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente esquece de qualquer coisa que esteja nos afligindo naquele momento, porque os nossos olhos estão além, os nossos olhos estão no céu, o que Deus tem preparado para nós. E quando eu estava preparando essa mensagem, me veio na mente aquela luta de boxe. Tinha muito antigamente, hoje é mais MMA, e eu não gosto muito não, mas tem algumas pessoas que gostam. Por quê? O Senhor Jesus, disse que não os deixaria órfãos, Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Então imagina, nós estamos diariamente enfrentando lutas, e quando nós somos atingidos por algo que nos afeta, que nos desanimam, eu vejo ali como aquele boxeador que está quase desanimando, e tem ali o treinador falando: levanta, vamos, você consegue, ainda dá mais. E o Espírito Santo faz isso conosco. Mas se nós tivermos com os nossos ouvidos tapados, nós não iremos levantar. Mas hoje o Espírito Santo diz para você: é hora de levantar. O inimigo não é mais forte do que você, as dores do mundo não são mais fortes. Ele já te deu a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz para você: ainda é tempo de continuar, é tempo de perseverar, porque eu tenho um reino para você, meu irmão. Se nós oferecêssemos aqui milhões, bilhões, isso jamais compararia com o que Cristo tem reservado para nós. E a vida passa tão rápido, daqui a pouco nós iremos, passa emprego, passa a mulher, você casa bonita, fica feia, você vai engordando. Não é meu caso, não é caso nenhum dos irmãos aqui não. Mas a gente vai engordando, vai perdendo os cabelinhos, vai chegando os meninos, você vai vendo os pirralhinhos. Você fala assim: gente, esse menino já está maior que eu. O Miquel ali, há 3 anos atrás era uma morrinha, igual Ezequiel, não é, Márcio? Hoje em dia tem um bezerro ali, Pitelo. Você fala: gente, como passa rápido, não é? O São Bernardo nasceu esses dias, já está crescendo, o tempo passa rápido. O nosso foco tem que ser a eternidade. É um motivo para nós estarmos perseverando. Diga assim: eu vou perseverar. Eu não vou desistir. O prêmio é reinar com Cristo.
nós, ainda no versículo 12, se nós o negarmos, Ele vai nos negar. Coloca em Mateus capítulo 10, versículo 33. É um versículo só. Isso aqui, para a gente entender que o negar, nem sempre ele é dito em palavras. Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Isso aqui eu quero que o Espírito Santo traga mais luz na nossa mente, no sentido para quê? Porque pessoas dizem não para Cristo. Muitos falam assim, não quero, eu não aceito, eu não acredito. Mas como um cristão diz não para Cristo? Eu digo sim com os meus lábios e não com as minhas atitudes. Olha aqui, eu separei só algumas. Eu digo sim para Cristo e digo não para o meu chamado. É a mesma coisa de eu dizer sim para o meu casamento com a Letícia. Eu digo sim, eu vou casar, mas talvez eu nem leve ela no altar. Eu digo sim para ela, mas fala assim, ó, ela vai para a casa da mãe dela e fala assim, vai sozinha, eu não vou lá de jeito nenhum. Ela fala, me leva no shopping, eu falo assim, eu não, pega Uber e vai. Ela precisa de uma proteção, eu falo assim, não se vira nesse mundo. Mas e o nosso casamento? Onde fica? Você diz sim, mas com as minhas atitudes eu digo, eu estou dizendo não, eu estou dizendo não. Então nós cristãos dizemos sim para Cristo, mas lá fora as nossas atitudes dizem não para Ele. O ambiente a qual nós estamos, pensa aí, o Espírito Santo estaria, Jesus estaria naquele bolinho de amigos. São coisas para nós refletirmos sobre isso. Eu digo sim para Cristo e digo não para adoração. Eu não adoro em espécie alguma. Talvez eu até venha à igreja, mas eu não tenho nem um pouco de vontade de adorá-lo. É uma forma de dizer não para Ele. Eu digo sim para Cristo e não para a igreja. São os desigrejados. É uma forma de dizer não para Cristo. E é muito perigoso, porque o que eu faço conta. Se eu estou negando a Cristo, Ele irá me negar. Ele irá nos negar. Gente, eu não tenho mais tempo. Deixa eu passar para o versículo 13. Para concluir aqui, se somos infiéis, irmão, isso é tão forte. Eu acho que a gente fizesse aqui um grupo para discutir só esse versículo aqui, pastorzão, Firmino, aqui os teólogos violentos, Robão, queridíssimo, a gente ia ficar a noite inteira só falando sobre isso. Por quê? Olha que interessante. Se nós viermos pela lógica dos versículos, nós chegarmos nesse, nós falaremos assim: se nós somos infiéis, Deus vai ser infiel. Só que não, olha o que ele fala: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Mas que isso? Se somos infiéis, Cristo vai permanecer fiel, porque Ele não pode negar o que Ele é. Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Estava estudando sobre isso e algumas linhas, ou alguma linha que diz que, então se eu for infiel e Deus, Cristo permanecerá fiel, então serei salvo. Tinha até um nome lá, eu ia estudar, mas depois a gente fala sobre isso. Eu penso assim, então eu sou infiel, Ele vai permanecer fiel, vaso. Então posso fazer tudo? Não. E aqui tem outra frase aqui do John Stott também, ele diz assim: a fidelidade da parte de Cristo significa que Ele executa suas ameaças, bem como as suas promessas, pois se Ele não nos negasse em fidelidade às suas claras advertências, Ele teria de negar a si mesmo. E aqui ele conclui: contudo, uma coisa a respeito de Deus é certa: de maneira nenhuma Deus pode negar-se a si mesmo. O pastor Jorge até falou aqui que
Sim, se eu não me expressar bem, depois ele me corrige. Mas acima de Deus, somente a palavra dele. Ele não vai negar o que ele falou. E quando ele diz ele permanece fiel no que ele falou. No que ele falou. Nós somos infiéis. E Deus, ele é fiel tanto em suas promessas como em seus juízos. Haverá um juízo sobre a terra um dia. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E se nós o negamos hoje, de várias formas que nós falamos aqui, talvez até formas que o Espírito Santo falou com você, chegará um dia em que, ao invés de ele executar a promessa de vida eterna, ele executará a promessa de juízo eterno. E isso é a seriedade disso. Paulo disse: é fiel essa palavra, acredite nisso. Chegará um momento em que Cristo ou executará a sua promessa ou o seu juízo. Por isso eu quero motivar você a perseverar. Por isso eu quero motivar você a morrer para o mundo, para que nós possamos viver uma vida santa diante de Deus. Santa diante de Deus. Se eu não resistir, fala para o seu irmão: seja santo, seja santo, seja santo. Fica de pé neste momento, por gentileza.